Então, eu vou trazer esse tema hoje, falar um pouquinho sobre missão de vida, propósito de vida. E a primeira pergunta que eu faço para você que está me ouvindo é: você está seguindo o seu propósito de vida? Nós vamos falar sobre esse relacionamento com a mente humana e com a saúde. Por que que muitas pessoas sentem um certo vazio existencial? Será que você está sendo tudo que nasceu para ser? Ou você está vivendo do jeito que dá para ser? E se você fosse tudo que nasceu para ser, o que é que você seria? A verdade é que quem está alinhado com a sua missão de vida tende a prosperar. É por esse motivo que muitas pessoas que são menos preparadas, têm menos estudo, elas se dão bem na vida. Porque elas, desde cedo, sabem o que querem. Como o querido Cláudio aqui, né? Jornalista. Então existem problemas globais que a maioria das pessoas passam, né? Chega final de ano, faz aquela promessa, a partir de janeiro eu vou fazer tal coisa, não cumpre. Sente que a vida parou, está vivendo um tédio, trabalha muito e não ganha o bastante. E quer mudar, mas não sabe como, não sabe se é possível mudar. Fica perdido nisso. Aí é onde entra também a questão de ansiedade, depressão. Mas e outras consequências, além dessas doenças? É você? Ah, Aí embaixo, leia. o socialismo que Marcelo Barreto defende. Pobreza atinge 41% da população da Argentina no primeiro semestre. Não, o socialismo não tem uma só vertente, né? Não é só O Argentina. camarada querer Mas viver no socialismo, no capitalismo, é uma escolha desse tema que você está querendo. Por exemplo, eu não vivo num país socialista, mas eu quero ver, ter uma postura socialista. Uhum. Como é que psicologicamente se explica isso e que conflito ele vai ter? Veja, eu recomendo, inclusive, eu estava assistindo hoje a entrevista da Luísa Helena Trojano no Roda Viva dessa segunda-feira passada, Magalu, explica da Magazine Luiza. na Magazine Luiza. Então, pela entrevista eu vi que ela é um exemplo de um capitalismo saudável. Um capitalismo que, além de lucrar, porque ela é a mulher mais rica do Brasil atualmente, ela também é preocupada com seus empregados. Ela dá bolsa de estudos para a área que quiserem e não tem nenhum vínculo. Se ele quiser fazer o curso, depois sair da empresa, fica à vontade. Fez o que gerou polêmica, né, que o programa de trainee para negros, e ela não queria fazer nenhuma polêmica, ela só queria resolver uma situação da empresa dela, que estava com poucos negros, então ela queria resolver aquilo. Então é uma pessoa muito voltada para o social, a favor do Bolsa Família, mas ela é a favor da privatização de algumas empresas, tipo os Correios, enfim. Mas ela é uma capitalista que visa o lucro, sim, tanto é que ela lucra, as ações estão lá em cima, mas também é preocupada com o social. Então veja, é essa linha. Agora, se a gente for ver, né, essa velha questão de direita e esquerda, nazismo é de direita, e nem toda esquerda é a esquerda do Stalin, né? Existem nuances aí. E talvez Jesus tenha sido de esquerda também, né? A grande questão aí é essa, que os católicos se perguntam, os evangélicos não querem nem saber. E principalmente agora que você falar de comunismo, perto do evangélico, você vai arranjar um amigo para ser até assassinado por causa desse louco que comanda o país. Porque, se você pegar os ensinamentos da Bíblia, Sim. Jesus Cristo decidiu viver de uma forma. E mostrava que cada um podia viver como quisesse, desde que respeitassem o próximo. Ele deixa bem claro isso em vários trechos da Bíblia. Isso. E se a gente pegar esse ensinamento e trazendo para cá, eu quero viver no capitalismo de forma socialista. Eu só vou poder fazer isso se eu tiver um capital para bancar algumas ideias ou eu posso viver independente disso. Veja, não é a minha área. Mas acredito o seguinte, né? Pelo que eu estudo. O capitalismo do para eu ganhar você tem que perder, essa ideia ela é falha, né? Algumas pessoas podem pensar isso, né? Tanto as pessoas que têm dinheiro como os que não têm. É preciso haver pobreza para haver riqueza? Tudo isso é um grande mito. Todos podem ter riqueza, abundância e prosperidade, que é isso que defendem, por exemplo, Wallace Wattles, autor do livro
A Ciência de Ficar Rico, ele foi escrito em 1910, se não me engano. Então, ele defende isso, que todos têm o direito inalienável da prosperidade e da riqueza. E o planeta Terra é abundante e dá para todo mundo. Então, o socialismo e o capitalismo, eles podem meio que, eu acredito, né, pode meio que se mesclar e andar no caminho do meio. Observando as pessoas que necessitam, ajudando elas, até porque é para isso que os políticos servem, na verdade, o político serve para isso, para ajudar as pessoas. A população é o cliente, entre aspas, do governo. Então é preciso ajudá-los, mas também é preciso fazer com que eles saibam, educá-los, e entra a educação, educar para que eles saibam que eles podem viver sem precisar do Estado. Só que mais para frente, o Brasil não está nesse nível ainda, o Brasil não é a Suíça ainda. É preciso uma educação, mas a educação não é só a educação de saber matemática, português, que descobriu o Brasil. É a educação de saber como eu vou, no que eu vou trabalhar, como eu vou prosperar, como é que eu vou utilizar o dinheiro, saber olhar para o próximo, ajudar o outro, em vez de querer enganar, empurrar um produto a qualquer custo para o outro comprar. Então, é essa a questão. E é isso que a gente tem que ver. Vamos pegar os bons exemplos, então. Canadá. Né? Suíça está com um partido de esquerda atualmente. Suíça, partido esquerdista que está no governo. Então é por aí. Mas a gente acabou fugindo do tema que você me trouxe essa reportagem, né? Uhum. Vamos voltar para o tema. Missão de vida. E de modo geral, a nossa missão de vida é a evolução. Nós precisamos encontrar um equilíbrio emocional e com isso teremos mais clareza e os projetos naturalmente vão surgindo, vamos ter ideia do que eu quero e o que eu não quero. Muitas vezes pode acontecer de virem propostas, como já aconteceu comigo, de virem propostas muito boas tal, mas eu vejo, está alinhado com o que eu quero, sim ou não? Ah, não quero. Proposta boa, mas eu vou acabar descartando. Isso também é foco. Eu quero isso. E no que eu quero isso, outras coisas vão querer chamar minha atenção, mas eu vou dizer, não, não é isso que eu quero. Bom, sofrimentos, crises, são indicativos que você não está sendo quem nasceu para ser. Que não está cumprindo aquilo que você deveria estar cumprindo. Que você não está olhando para o seu propósito interior, para a verdade da sua alma. Que você não está prestando atenção no que você veio fazer aqui no planeta Terra. Aliás, tem uma historinha que diz o seguinte, quando a gente morrer, for lá encontrar Papai do Céu, ele vai perguntar, o que é que você fez com as habilidades que você tinha lá na Terra? Como você usou essas habilidades para ajudar as pessoas? E aí, será que a gente vai estar preparado para essas duas perguntinhas? Então é preciso focar nas nossas emoções negativas e curá-las. Tem outra metáfora que fala o seguinte, Deus, na hora que a gente veio para a Terra, Deus pegou nossa alma, empurrou tobogã abaixo e vá ser feliz, meu filho. Só que no meio do tobogã que a gente estava descendo, Deus gritou, mas antes você tem que curar algumas coisinhas, tá? Esqueci de dizer. Então a gente precisa curar algumas coisas. Existem emoções negativas, existem traumas, experiências ruins, todos nós passamos. Nós precisamos curá-las, ressignificá-las. Então precisamos prestar atenção nas emoções em cada situação conflitante na nossa vida. Precisamos identificar, trabalhar sobre elas. Caso a gente não consiga sozinho ressignificar, muitas vezes a gente não consegue, às vezes não consegue nem identificar sozinho, de tão escondido que está. Então, às vezes é preciso um profissional para poder identificar, trabalhar aquelas conexões neurais que acontecem com o trauma, a gente minimiza aquele efeito da conexão neural e a gente cria novas conexões neurais através de boas experiências, bons hábitos. Então, lembrando que a gravidade de situações que acontecem na nossa vida pode provocar um vazio interior, pode provocar conflitos existenciais, né? Algumas vezes é preciso usar os remédios. Por isso que eu volto a dizer que algumas vezes as situações estamos tão adoecidos que nós precisamos ir para um médico e ele nos passar medicamentos. Quando a ansiedade, a depressão está a nível profundo, por exemplo.
Só que o remédio ele não é um fator curativo. Ele trata os efeitos. E eu reforço, que até foi dito por psiquiatras, a cura está dentro de nós. Na nossa alma, no nosso coração, no nosso olhar para dentro. Curar o que tem que ser curado. Perdoar o que os outros fizeram a nós. Então, quando a gente está vivendo em alinhamento com a nossa missão, as coisas boas começam a acontecer por consequência e as coisas ruins vão sendo repelidas. Ação e reação, lei da atração, enfim. Eu não gosto de ir muito pro lado místico da coisa. Energia, não sei o quê. Eu gosto mais de fazer o seguinte. É o que a gente presta atenção. Se a gente vai para uma praia e escolhe catar conchinhas, de repente a praia está lotada de conchinhas na areia. Se de repente agora eu vou procurar buracos de siri. De repente eu encontro vários buracos de siri. E por aí vai. Porque é quando a nossa atenção está focada no que a gente quer. Então, se a nossa mente está positiva e começa a focar nas boas pessoas, nas boas experiências, de repente essas coisas vão se acumulando, vão crescendo, e parece até que é magia. Mas não é. Às vezes estava sempre ali, junto de você, e você não prestava atenção, e você não se permitia que aquela pessoa entrasse na sua vida, não se permitia que aquela experiência entrasse na sua vida, porque você está muito fechado para essas coisas. Você não acreditava nelas, não estava predisposto a se entregar, a se abrir. Bom, vou falar agora sobre alguns exercícios, são 7 exercícios, que podem ativar a nossa inteligência oculta, para que a gente fique mais alinhado à nossa missão de alma. O primeiro exercício que eu quero comentar aqui é sobre propósito. Nós somos seres em evolução, e evoluir é aumentar o amor pelos nossos amigos, inimigos, trabalho, família, o nosso corpo, nossa cidade, nosso país. Também é se purificar, diminuindo o estado de raiva, diminuindo a mágoa, a tristeza, a angústia, vaidade, perfeccionismo, controle, estresse, medo, falta de fé, reclamação, vitimismo, entre tantos outros. O segundo exercício é sobre consciência maior. Alimentar a nossa consciência e energia, ouvir nossa voz interior. E que voz interior é essa? E aí quando alguém pergunta, que voz interior é essa? É essa voz que perguntou, que voz é essa? Nós temos uma conversa interna que tanto pode nos animar como nos colocar para baixo. Então nós precisamos ter uma conversa melhor com a gente mesmo. É a comunicação intrapessoal. Então, ouvir essa nossa voz interior, torná-la uma voz sábia, praticar a gratidão, isso é muito importante. Gratidão não é você ser uma pessoa bem educada. Alguém lhe faz um favor e você agradece. Muito obrigado. Não, isso não é gratidão. Gratidão existe um pouco mais de proatividade. Você pode criar uma lista e dizer, agradeço aquele médico que me tratou bem, eu agradeço a minha mãe, agradeço aquela pessoa que me fez mal também, mas eu ganhei de experiência alguma coisa, tirei algo positivo. Agradeço, agradeço, agradeço. É uma ação que tem que ser feita, baseada nessas listas. Ter momentos de silêncio também é muito importante. A gente silenciar a mente e a voz. Muito importante. E conviver com pessoas de energia mais alta. É importante que a gente... existe uma frase que diz assim, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, quem são as 5 pessoas que mais convivemos? Temos que ver quem é que nós somos a média delas. Que sejam pessoas que sejam para cima, né? Que tenham uma boa energia, uma boa vibração, que nos estimula, que não nos critica. Devemos escolher, então, essas pessoas. Algumas pessoas podem se afastar um pouco mais, são pessoas que nos botam para baixo e nos aproximar daquelas pessoas que a gente vê que a gente se sente bem do lado delas. Porque te elogia, porque lhe incentiva. Então é preciso ter essa noção. Nossos hábitos também dependem dessas pessoas. O terceiro exercício é sobre direcionamento.
Pessoas que não têm meta na vida são um barco sem leme e um para-raio de problemas. Então é preciso ter metas na vida. Não dá para deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu prefiro aquele refrão da música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Prefiro muito mais esse refrão. Então é preciso definir o que é que eu quero, quais são... E que essas metas têm que ser alinhadas com o meu propósito de vida. Preciso canalizar a energia dos meus pensamentos e sentimentos para o meu propósito. E uma coisa muito importante é que esse propósito ele tem que ajudar a nós mesmos e aos outros a evoluírem, seja direto ou indiretamente. Um músico ajuda as pessoas a evoluir, se for uma boa música, né? Enfim, mas é alguém que traz alegria para as outras pessoas. Um artista, um ator, enfim. O propósito de vida dele também traz algo de positivo para os outros. Quantos artistas não servem de inspiração, de representatividade, como aquele ator americano que fez o Pantera Negra, né? O Rei T'Challa, Chadwick Boseman, se não me engano, né? Então, ele foi um ícone da representatividade negra. E eu digo isso porque eu vi em entrevistas, né, crianças falando da importância que teve um super-herói negro que foi um rei. Né? As crianças se identificaram com esse personagem. Então, voltando ao ponto, né, que a nossa meta de vida ajuda as outras pessoas. Reclamação e pensamento pessimista matam a direção. Então, nada de reclamar, nada de jogar palavras ao vento. Ah, alguém deveria fazer isso. Ah, não sei o quê. De que adianta você falar ao vento, reclamações? Se o que você está falando está mudando a realidade. Nós podemos nos posicionar para tentar modificar uma realidade. Eu posso dar uma opinião pública, dizer, olha, isso aqui está errado. Poderia ser desse jeito. Isso sim, tende a modificar a realidade. Próximo exercício, quarto, né, é o hábito. Seu cérebro precisa trabalhar com rotinas neurais. O seu cérebro quer poupar energia. Por isso, fazer algo novo cansa. E é natural do ser humano procrastinar na vida, ou seja, adiar para amanhã, para segunda-feira que vem, para o ano novo. É natural, o nosso cérebro não quer se cansar, ele está acostumado àquilo. Então, criar novos hábitos para, então, começar a funcionar automaticamente. No começo é sempre difícil. Dizem que é preciso 21 dias diretos para que um novo hábito seja instaurado. Então, no começo é preciso ter a força de vontade, persistir, mas que depois aquilo vai estar automático. E aí, para você desfazer esse hábito, vai ser mais difícil. Mas se for um hábito bom, melhor ainda, né? Para matar um hábito ruim, você precisa colocar um novo no lugar. Quinto exercício é o seu papel no mundo. Ninguém pode ser feliz sozinho. Ninguém pode achar que o problema do outro é só do outro e eu não tenho nada a ver com isso. Mas é preciso também ajudar de forma certa. Isso é muito importante. Ajudar errado é pior do que não fazer nada. Para só, tem gente que acha que está ajudando. Porque está dizendo, olha, se eu fosse você, eu faria desse jeito, porque esse é o jeito certo. Você perguntou para o outro se esse é o jeito certo, se aquilo funciona para ela? Funciona para você. Mas para o outro pode ser de outra maneira. E às vezes a pessoa quer empurrar aquilo goela abaixo. Isso pode ser em âmbito religioso, âmbito político, futebol não tanto, eu acho. Mas opiniões que, olha, o certo é assim, dogmático. E quando se faz isso, você está ajudando da maneira errada. Você tem que respeitar o jeito de ser do outro. Outra coisa também que tem a ver com o papel no mundo é honrar os nossos pais. Ainda que você não concorde com os atos deles, ainda que você tenha sofrido alguns maltratos, não tenha recebido amor, honrar quer dizer devolver a eles o que é direito deles. Eles estão numa hierarquia maior que a nossa. O papel deles foi nos colocar no mundo e eles fizeram o melhor que eles podiam. Ainda que não tenha sido lá essas coisas, como muitos pais erram, né? Ter esse entendimento. Eles deram aquilo que eles receberam. Eles me colocaram no mundo. Isso é o suficiente e agora isso é um exercício. Não é tão simples só falando. É um exercício interno. Eu agradeço, eu perdoo,
eu peço permissão para seguir minha vida, enfim, cada caso é um caso. Estou dando aqui exemplos genéricos, que podem não servir para todos, mas essa conversa interna com os pais é preciso acontecer para se libertar de algumas coisas e permitir que o pai esteja lá. Tem filho que inverte papel com o pai, quer cuidar do pai, fazer uma inversão de papéis, colocar ele como inferior e não segue com a vida. Isso também não pode acontecer, senão o filho fica perdido, não sabe o que fazer, não tem autonomia. Então é importante não assumir um papel que não é meu. O sexto exercício é sobre referências. Então, ser referência é ser um exemplo positivo de alguma coisa. Mas a gente só consegue ser referência em algo a partir da nossa essência. Ninguém é bom em tudo e nós não temos condições de ser referência em todas as áreas da vida. Então, precisamos procurar nossos pontos fortes e evidenciar. Sem esquecer de trabalhar os pontos fracos também. Então, a gente pode ser de um jeito no trabalho e em casa acaba sendo de outro jeito, e aí, que coisa incoerente. Mas pode ser que a gente funcione de uma maneira diferente, em situações diferentes. É preciso reconhecer e trabalhar isso. E admitindo também, ter compaixão de si mesmo, que a gente não tem perfeição em tudo. Temos facilidade em algumas coisas e dificuldades em outras. Tem professores, tem excelentes professores de crianças, por exemplo, que são excelentes professoras de crianças, só que em casa, com os próprios filhos, deixam um pouco a desejar. É incoerente? Não. São apenas algumas limitações, alguns pontos fortes e fracos que a pessoa tem. Preciso reconhecer e trabalhar com isso com compaixão, com paciência, mas também com perseverança. As nossas limitações não são nossos limites. A gente pode reconhecer, olha, eu tenho uma limitação nesse aspecto, mas eu posso fazer exercício para expandir esse limite. E o sétimo exercício e último é sobre a verdade. É a retidão de caráter, é ser autêntico, é não mentir para si mesmo. Reconhecer os meus erros e minhas responsabilidades. E não dar jeitinhos brasileiros que são, na verdade, corrupções disfarçadas. Não buscar a aceitação das pessoas, mas sim a realização do nosso propósito. Isso tem a ver com a nossa personalidade primária, aquela que nos primeiros meses de vida a gente tem aquela vontade de fazer aquilo, sem precisar que as pessoas reconheçam, sem precisar de recompensa. Então, é importante saber isso. Nossa personalidade primária, a neurociência já explica sobre isso. Temos duas personalidades, a primária e a secundária. A secundária ela é construída depois com a convivência com os outros, com os pais, professores. Então, não é possível viver a vida plenamente em todas as áreas da vida. Haverão coisas que você agirá de uma forma dissonante. Então não se puna ao reconhecer suas limitações, mas com serenidade e foco gerar mudanças constantes. Por isso mais uma vez, ter paciência com nossos erros. E é isso. Eu estava observando aí, colocar sempre aquele foco, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí no final você diz, ter paciência com os nossos erros. Eu acho que a grande questão é justamente essa. Ter paciência com os nossos erros. Por quê? O ser humano, normalmente, ele nunca está errado. Entendeu? Normalmente, ele sempre é o certo. E hoje, estava lá uma conversa de uns amigos, e alguém disse que uma outra pessoa, você não vai conseguir convencer fulano de que você está certo. Essa pessoa está sempre certa. Aí é a grande questão. Se eu estou errado, como trabalhar meu erro, para aceitar meu erro? Principalmente com relação a duas coisas. Ao lado afetivo e no emprego. Vamos para o lado afetivo. Aí, às vezes, um pai erra com o filho, ou erra com a filha, ou erra com a esposa, e
se você fizer uma análise sem emoção, percebe que realmente ele está errado. Como uma pessoa, um amigo, poder chegar para essa pessoa e tentar convencê-lo de que ele errou? Primeira coisa é não dizer que você está errado. Aí já era, já matou, ele vai levantar um escudo e vai levantar uma espada. Não é assim que se chega a abordar. Inclusive tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um best-seller, escrito por Dale Carnegie. Ele fala sobre isso, como tratar as pessoas, né? E ele trata sobre isso, como chegar para alguém e dizer, né? Dar uma opinião ao outro, né? Então, jamais critique, nunca critique a pessoa. Esse é um ponto fundamental. Então, vai bem de entender como é que a pessoa funciona. Será que se eu contar uma história paralela, será que ele vai associar, entender aquilo ali? Será que se eu contar um exemplo meu, capaz eu cometi algo assim, mas eu vi que eu estava errado, e esse exemplo se parece com o dele? Pode ser que ele consiga se identificar também. Pode ser até mais direto, né? Dependendo do nível de amizade, né? Você pode até ser mais direto também. Rapaz, você errou nesse negócio aí. Está errado, acabou. Mas é mais difícil. Geralmente ele vai levantar um campo de força, não vai gostar do que você falou. Mas o principal exercício é da própria pessoa. Ele é responsável por si mesmo. Ele que tem que exercitar a empatia. Deixa eu me colocar no lugar do outro. Né, deixa eu tirar aqui as minhas emoções, ser neutro e entender, me colocar no lugar do outro, como foi que eu falei, como é que o outro recebeu minha fala. Porque às vezes eu posso falar alguma coisa e para mim é uma coisa banal, uma coisa neutra, até uma brincadeira, né? Já aconteceu de eu fazer brincadeiras com colegas, não gostaram, não gosto de brincadeira. E eu fiquei assim, puxa vida, será que eu sou errado em fazer esse tipo de brincadeira? Será que eu não poderia mais fazer brincadeira com mais ninguém? Aí a reflexão, não, algumas pessoas aceitam essa brincadeira e outras não. Com aquela pessoa não funciona, né? Então, e tudo bem, é preciso respeitar isso, né? Então, me colocar, como é que soa no ouvido do outro o que eu falei? O jeito de me comportar? Pode até ser justificado. Por exemplo, como diz o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, um psicólogo americano, ele fala no livro dele que toda raiva tem uma justificativa, mas nem sempre uma boa justificativa, geralmente uma má justificativa. Então eu posso até ter motivos para ter raiva e dar uma resposta atravessada para a pessoa, só que aquilo não justifica o meu ato. Eu posso ter raiva sim e parar um pouco, me afastar um pouquinho e analisar o que eu posso fazer com isso. Será que eu preciso me silenciar? Como é que eu vou responder a esse sentimento que veio em mim? A essa raiva que dá vontade de soltar logo o vento para outra pessoa, falar algumas coisas. Então eu vou digerir primeiro essa emoção e depois eu vejo o que eu faço. Se eu vou falar, se eu vou contar uma história, se eu vou silenciar, né, se o problema é em mim mesmo, eu que sou ranzinza, eu que não levo as coisas na brincadeira, enfim. Mas também é importante o seguinte, né? Se eu quero ajudar um amigo a mudar uma certa atitude, eu posso sondar como é que eu posso chegar nele, de que maneira ele recebe melhor. Porém, não é minha responsabilidade fazer isso. A responsabilidade é dele. Então, eu preciso também entender que se eu não fizer nada, eu não estou falhando. Porque também é uma atitude de respeito ao outro. Ele não te pediu opinião. Se ele chegasse e dissesse, o que você acha disso? Bom, agora sim, agora eu estou liberado para falar, né? Você pediu uma opinião. Mas se eu chegar e começar a invadir e dizer isso, é um pouco arriscado e não é da nossa responsabilidade. Às vezes é um pouco duro esse tipo de fala, né? Porque nós devemos ajudar sempre que possível e tudo mais. Mas há maneiras alternativas de se fazer isso, como disse, através de histórias, através de exemplos próprios, metáforas, enfim, coisas indiretas também. E quando, no caso, por exemplo, do trabalho, né? Do trabalho. Uhum. Eu perdi meu emprego porque eu contestei
o chefe que realmente estava errado. Como um subalterno pode chegar ao seu superior e dizer, você está errado? Então, mais uma vez, não vai dizer, você está errado, né? Não é assim que se faz. Mas uma conversa, né? Tem que ser uma conversa franca. Dizer o que não gostou. Não vai criticar a pessoa. Vai falar da situação. É debater as ideias. Sem acusações, sem dizer que você está errado, não sei o quê. Vamos falar das ideias, debater as ideias. Não é mais fácil assim? Olha, esse tipo de coisa não é legal. Ou então, isso me desagradou, ou me senti ofendido. Sinto que não sou ouvido, enfim. E perguntar, o que você pensa disso? Perguntar também, abre brechas também, ao invés de fazer afirmações, né, exclamativas, fazer perguntas, né? O senhor concorda comigo? O senhor concorda que eu tenho direito de me sentir assim? Puxa vida, será que eu estou enganado? O que o senhor acha disso, né? Então, seria importante se essa relação gestão com subordinado tivesse esse tipo de conversa. Uma empresa que não tem essa conversa está fadada até mesmo a empresa não dá muito certo. Uma empresa que não se preocupa com as pessoas. Isso também tem a ver com saúde emocional. O burnout tem a ver com isso, né? Que é o estresse do trabalho, que acontece muito. Né? O assédio moral, não só o sexual, mas o assédio moral também acontece muito. E está acontecendo inclusive em home office. Né? Parece brincadeira, mas mesmo em home office as pessoas estão se sentindo com assédio moral ou cobrança excessiva, enfim. Mesmo fora do ambiente de trabalho, mesmo trabalhando remotamente, ainda não se encerrou essa questão do burnout, né, o estresse ocupacional. Então, o gestor também precisa entender que ele é corresponsável pela saúde do seu trabalhador. Se o trabalhador começa a adoecer, começa a faltar, se atrasar, não render tanto, a culpa não é dele exclusivamente. A culpa também pode ser do clima organizacional. Então é preciso que o gestor volte a olhar para si mesmo também. O que eu estou contribuindo com isso? Marcelo, quem é que vai dizer? Quem é que faz você isso? Né? Quem é que faz isso? Por exemplo, que no caso dos jornais, tem um cara chamado Ombudsman, que ele aponta os erros, ele tem esse direito, ele tem estabilidade para apontar os erros da redação, criticar o próprio corpo redacional. Os jornais atingiram esse patamar, né? Mas e as outras empresas? Como é que fica? Porque mesmo o engenheiro-chefe de qualidade, né? Ele pode falhar. Uhum. Mas aí quem vai puni-lo? Quem terá a coragem de punir? E às vezes o acionista maior da empresa não tem porcaria nenhuma do que aquela empresa produz. E não pode nem dar opinião. Uhum. Então, numa situação dessa, aí é que é o grande problema. Como mostrar que esse cara está errado e que ele está prejudicando a todos? Essa é uma luta por isso que existem algumas campanhas e treinamentos sobre isso, né? Que a gente expõe a situação, problema, que é o burnout, né? O estresse ocupacional. Se isso não fosse problema das empresas, a gente, vez ou outra, não faria campanhas, não estaria divulgando. Como já dei palestras também sobre isso, né? Para alertar as pessoas, alertar a empresa, tanto gestores como empregados, né? Subalternos, que existe essa situação. Então, acho que vai ser um trabalho de formiguinha para que, de maneira geral, as empresas comecem a entender isso, né? Que não está lidando com engrenagens, está lidando com pessoas. E é preciso ter esse tipo de conversa, esse tipo de interação, esse cuidado com o outro. Coisa que, mais uma vez voltando, a dona da Magazine Luiza mostrou que tem esse cuidado com os seus funcionários. Né? Não só ela, mas outros que eu já presenciei também. Exemplo, tem um órgão público que eu visitei que eles têm uma sala só para o funcionário chegar lá e meditar um instantinho que seja, qualquer momento que seja. Então, uma sala só para meditar. A sala não tem nada, só tem banco, sofás, né? Um ambiente condicionado e tal. Então veja a preocupação que já se tem com isso, né?
Você trazer treinamentos também sobre inteligência emocional, cuidado com a saúde, né? Trazer profissionais que fazem ali uma massoterapia no trabalhador. Tudo isso já mostra que a empresa está cuidando dos seus funcionários. Então isso já mostra que é uma abertura. Ora, caso a empresa não tenha nada disso, é preciso fazer um trabalho ainda mais duro, de formiguinha, para mostrar a importância de se ter atenção às pessoas. Teve um experimento em que, numa indústria, eles queriam fazer um experimento sobre a luminosidade, como a luminosidade afeta o rendimento dos trabalhadores. Aí botaram luz mais alta, mais baixa, mediana, enfim, ficou variando. E eles perceberam que não importava a variação da luz que eles colocavam, eles sempre rendiam mais. Eles perguntaram, ué, como assim? Por quê? Se luz baixa eles rendem mais, luz alta rendem mais, eles rendem mais de todo jeito. E eles descobriram que o que estava motivando os trabalhadores a trabalhar mais era só porque eles estavam recebendo atenção. Só isso. Eles foram um alvo de atenção. Isso fez com que eles estivessem mais motivados. Muito simples, né? Então, essa mudança é uma cultura que tem que ser modificada. E o trabalhador tem que entender onde é que ele está. Se está num ambiente que lhe possibilita essa fala, como vai fazer isso, e se for um ambiente realmente negativo, um ambiente que não dá certo, em que ele se sente mal, se sente sobrecarregado, então ele pode até pensar de que maneira eu vou sair desse lugar que eu só estou adoecendo, já que não tem espaço para eu poder falar, para eu poder crescer. Então esse ambiente pode ser que não seja para mim, porque está adoecendo. E agora? Vou fazer o quê? Vou deixar minha saúde na mão do meu empregador, do meu chefe? Agora, sim. Veja bem, e se eu sou dono do meu próprio negócio? Como eu vou encontrar meus erros? Né? Uhum. Como? Através dos meus clientes, aceitar sugestões dos meus clientes, ou achar que eu, por ser meu próprio chefe, eu sou o único verdadeiro. Sim, e acho que os resultados podem falar por si, né? Como é que estão os resultados, como é que está a percepção dos meus clientes, das pessoas que trabalham comigo, como é que eu sou, se é uma pessoa fechada, dono da verdade, não sou opinião de ninguém. E as consequências disso? Como é que está sendo? Não só financeiramente, mas o ambiente do trabalho. As pessoas estão conseguindo fazer o trabalho de maneira harmônica, sem problema nenhum. Estão adoecendo, não estão adoecendo. São pessoas que estão compromissadas ou não. Então, às vezes as pessoas não têm a motivação. Só que o gestor ele tem que aprender a motivar também. É algo que tem que ser aprendido. Não é algo que é fácil, que é que tá uma coisa que é de mim, que é espontâneo. Eu posso aprender a ser líder. Eu posso estudar sobre ser líder. Liderança não é ser chefe, né? Ou seja, eu vou liderar, eu vou mandar e acabou. Siga quem quiser. Liderança vai muito mais do que isso. Liderança é entender o outro, entrar em conexão, é agir com amor. E agir com amor tem a ver com saber ouvir, saber, saber incentivar, ter compaixão, entre outras coisas. Então, é ação com amor, com as pessoas com quem eu trabalho. Eu preciso realmente entender isso, eu preciso voltar o olhar para mim mesmo. Sempre isso é importante. Eu aprendi, as pessoas dizem, você dá sempre exemplo de você que você conhece. Claro, porque são coisas que eu conheço. É difícil você, quando a gente cita no segundo aula de história, que você não viveu, que você tem que crer naqueles que fizeram a história, mas você citar o próprio exemplo. Há alguns anos, um prefeito, que eu não vou citar, um ex-prefeito, alguém chegou para mim e pediu que conversasse com ele, porque ele era muito meu amigo e ia me ouvir, e que uma pessoa com quem ele estava se relacionando iria acabar com a vida política dele, com a carreira política dele.
essa pessoa já tinha tido um problema seríssimo de corrupção, de coisa mais, e ela achava que eu tinha sido responsável por ela ter uma série de perdas. E eu tinha um programa um quadro na Rádio Liberdade, chamado Diário Brasileiro. Era um quadro. Eu fazia de graça para um amigo. Eu tinha um programa lá e eu tinha esse quadro lá. Agora que eu lembrei, eu tinha até esquecido que eu tive uma passagem pela Rádio Liberdade, a AM, que foi de Zé Almeida e hoje é da Turma. E essa pessoa disse, faz conversa com ela. Aí eu disse, rapaz, e aí? Quem me pediu foi um amicíssimo dele. E eu fiquei numa situação difícil. Aí eu pensei 2 vezes, eu disse, não. Se esse cara que é amigo, mas ele era amigo mesmo, Léo, e depois ele sacaneou esse cara por causa dessa outra figura. Se esse camarada é amigo e ele não consegue dizer, como é que eu vou dizer? O resultado, tempo depois, essa pessoa quase leva meu amigo para a cadeia, pelos erros que cometeu. Eu dei algumas dicas, né, para ele, será que estava fazendo a coisa certa, que não sei o quê, será que o caminho certo era aquele? Ele não entendeu. Mas eu não cheguei para dizer por quê. Aí quem está me ouvindo deve estar pensando, por que esse cara era uma mulher? E era ela que dormia com esse meu amigo. E depois eles se casaram. Quer dizer, quem ia para a cama com ele, claro que eu não ia para a cama com ele, nem com ela. Né? Quem ia para a cama com ele para dormir e fazer outras coisas, tanto é que fizeram um filho, não veio no caio do céu, não veio no bico da cegonha, pode vir no outro bico. Mas não no da cegonha. O cegonho, que tinha uma novela, Eita Mundo Bom, veio no bico do cegonho. Foi ela. E ela quase leva ele para a cadeia. Ela fez uma série de besteiras. Muita besteira. Por pouco ele não vai preso. Como ele é um artista assim, não é que ele seja cantor nem nada. É um cara esperto, não foi para a cadeia. Eu fiquei numa situação que, inclusive, eu falei com alguns amigos. Eu disse Marcelo, olha, vem cá. Eu não durmo com fulano. Entendam bem isso. Aí comecei a conversar, mas rapaz, e o mais engraçado de tudo, como eu não convivia com ele, era meu amigo, assim, algumas coisas, mas eu não estava no dia a dia com ele. Foi engraçado que as pessoas me procuravam, ao invés de procurar a mãe dele, outros pais. A mim eu achei estranho, porque eu gosto muito dele ainda, tinha um bom relacionamento com ele. E depois eu fui trabalhar com ele em certo período, e ela tentou acabar com a nossa amizade. O que é que eu fiz? Eu me afastei dele. Não acabei a amizade com ele, me afastei dele. Aí um dia eu disse para ele, e disse, olha, eu sou apenas seu amigo, não tenho a obrigação de participar das reuniões do seu grupo político. Agora avisa a figura aí, coloco bem claro para ela que eu não sou empregado dela, nem tenho obrigação não. E não fui mais para reuniões. Uma situação dessa, Marcelo, e aí? Como fazer? Será que eu agi certo? Eu não perdi a amizade, ele se lascou. Ele se arrombou de verde e amarelo, principalmente de amarelo. Mas continuou com, não sei se ele continuou com ela por um tempo, que eu não tenho tido com ele. Eu agi corretamente, quem dormia com ela era ele. Sim, deixa eu ver se eu entendi. Você tentou aconselhar ele, algo assim? E ele não Foi, ouviu. tentar mostrar. Ele não ouviu. Não fui né? direto. Sim. Ele não ouviu. Então, isso também tem a ver com o que eu falei, o respeito. É o jeito do outro, o momento do outro, às vezes as limitações do outro. Tem algumas pessoas que atraem pessoas negativas. Às vezes pode ter explicação até no sistema familiar. Eu já ouvi casos que, eu não atendi diretamente, mas casos que chegaram a mim, de que fulano era muito bem casado, a mulher era muito boa, demais, e de repente separou dela. Mas que diabo. E aí se juntou com uma pessoa que traía ele, xingava ele, fazendo escambau com ele, né? Enfim, era uma pessoa extremamente tóxica. E aí, nós descobrimos depois, né, assim, através da conversa, né, analisamos depois que esse homem,
que deixou uma mulher boa para uma mulher ruim, na infância dele, os pais dele não deram amor para ele. A mãe não dizia que amava, não abraçava, batia, enfim. O que a gente entendeu como uma reflexão vindo disso? Ele aprendeu o que é amor. Ah, amor é isso. Amor é maltrato. Amor é não receber carinho. Amor são essas coisas. Então, quando vem alguém que expressa que amor é diferente, que amor é uma coisa boa, inconscientemente ele rejeita. Diz, não, é errado. Então isso tem a ver com uma crença muito profunda. E aí ele vai se associar, né, no caso casar, com alguém que está de acordo com a crença dele. Amor é isso, então. Amor é maltratar, amor é trair e tudo mais. Mesmo sofrendo muito, a crença está tão enraizada, o trauma está tão enraizado, que ele fica vinculado a uma pessoa tóxica. Então, às vezes acontece isso também, da gente estar com alguém. Então, é isso que o senhor fez. O senhor fez a sua parte, não deu certo, não vou me afastar. Até para também o senhor não ficar contaminado aí nessa toxicidade. Né? Respeitar também é deixar cada um seguir o seu caminho. Se ele se permitisse ouvir seus conselhos, dizer, então, cara, procure ajuda, que você está com uma pessoa que você não consegue se desvencilhar, precisa de mais autoconfiança, precisa melhorar sua autoimagem, sua autoestima. Então procure ajuda para elevar essa autoestima e aí ele conseguir decidir o que vou fazer agora. Então agora eu tenho força suficiente para dizer, não quero essa relação, não quero essa pessoa, não quero essa situação. Aliás, um tanto de problema na nossa vida poderia ser evitado, resolvido, se a gente soubesse dizer mais nãos. Não quero isso, não quero esse trabalho, não quero esse casamento, não quero esse problema, não quero isso, não quero isso, não quero aquilo. Aí a pessoa diz que é karma. Ah, é karma, estou pagando um pecado. Nada a ver. Você escolheu esse karma. Escolheu inconscientemente, não. Então, mesmo que você não tenha força para resolver, mas eu posso reconhecer o problema, reconhecer que eu não tenho força, eu vou buscar ajuda, porque eu sozinho não estou conseguindo. Eu estou sofrendo, estou morrendo. Está chegando ao final do horário. Você me fez lembrar um detalhe que eu esqueci de dizer. Essa mulher, bem antes de ter um relacionamento com ele, até conhecer, era muito minha amiga mesmo. E ela tentou me envolver numa sacanagem com um amigo meu. Não foi negócio de sexo, não. Ela tentou passar a perna num amigo meu, depois tentou passar a perna em outro amigo. E como eu não topei, ela ficou injuriada comigo. E foi e fez uma sacanagem com outro político, que era um cara sério. Um dos poucos caras sérios da política sergipana e brasileira. E ela conseguiu. Fez a sacanagem com o cara, mas depois, como ela achou que seria impune, terminou se arrebentando. Aí passou um certo tempo, voltou à política e fez mais uma sacanagem. Não tem jeito, né? Não tem, já vi que ela não tem jeito, né? E esse meu amigo, eu tenho um tempo que estou afastado dele, eu adoro ele, ele é um cara sensacional, eu nunca pedi nada a ele, por incrível que pareça. É aquele tipo de amizade mesmo, né? E não sei hoje como é que está a relação dele. E ele, a esposa que ele deixou, era o que dizem, né? No Colômbia, que era uma pessoa sensacional. Inclusive responsável por grande parte do sucesso da vida dele como político. E ele trocou por essa Mais um exemplo. Mas é isso. São coisas que estão lá enraizadas e profundas, têm que ser trabalhadas. Pois é. Marcelo, meu amigo, chegou o seu momento de despedida e daqui a pouco tem Felicidade. E hoje tem estreia o quadro Dragão Azul, com notícias do Confiança